Isso vai fazer você perder muito dinheiro. Se você é um investidor iniciante, veja esse vídeo para não cometer esse erro grotesco. Se você é um investidor experiente, provavelmente comete esse erro e nem sabe. Seguinte, você ter um monte de investimentos não significa que você está diversificado. Na verdade, você pode ter mais de 10 ações e não ter diversificação nenhuma. Parece não fazer sentido, mas quando eu te explicar, sua cabecinha vai explodir. E o maior segredo para o investidor controlar o seu risco e ficar tranquilo é justamente ter a diversificação. Para analisar o nível de diversificação da sua carteira, nós trabalhamos com um conceito chamado correlação, que analisa o comportamento de dois ou mais investimentos entre si, o que um tem a ver com o outro. E é justamente a correlação que pode ferrar com sua vida ou encher o seu bolso de dinheiro. Explico isso melhor depois da vinheta. Vamos que vamos. Meu nome é Alan Andrade e seja muito bem-vindo a mais um Desconfinanças. Nada explica melhor que o exemplo. Então vamos trabalhar com a seguinte carteira de investimentos. A pessoa investe em Vale, Itaú, Petrobras, Gerdau, Santander, PetroRio, Bradesco, CSN, Banco do Brasil e B3. São 10 empresas diferentes. Então é uma carteira diversificada, né? Não é. Vamos lá, de 10 empresas, 5 estão ligadas de alguma forma a commodities. Vale, Petrobras, PetroRio, CSN e Gerdau. Elas vendem minério, petróleo e aço. E a outra metade da carteira tem 5 ações do mercado financeiro. Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil e B3. 4 bancos e a nossa bolsa de valores. Esses investimentos têm o que chamamos de correlação positiva. Ou seja, quando um sobe, o outro sobe também. E quando um desce, o outro desce também. Exemplificando, se tem uma crise nas commodities, todas aquelas empresas se ferram juntas. Ah, Luan, mas eu já vi cenários em que uma dessas empresas estava se valorizando e a outra estava caindo. Eu não tô maluco? Não, você não tá maluco, mas na maioria do tempo elas têm um comportamento muito próximo. E eu vou te dar uma prova visual disso. Dá uma olhada nesse gráfico que compara a rentabilidade das ações do Santander e do Bradesco nos últimos 5 anos. Eles estão coladinhos um no outro. E apesar dessa correlação ser óbvia, no final do vídeo eu vou te mostrar algumas que são bem ocultas, que dificilmente você já viu. Que até os investidores mais experientes podem ter em carteira e não perceber. O que buscamos nos investimentos são as correlações negativas. Ou seja, se um sobe, o outro cai e vice-versa. Que aí nós conseguimos equilibrar os riscos da nossa carteira. Não ficamos tão expostos ao risco de tudo despencar de uma vez. Um exemplo clássico desses investimentos são as empresas de varejo de forma geral. Elas estão negativamente correlacionadas com a nossa taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, mais o varejo passa perrengue. E aí, para equilibrar, você pode fazer o seguinte: investir numa empresa de varejo que vai se prejudicar com a alta da taxa de juros, e você pode pegar um investimento em renda fixa pós-fixado, que se a taxa de juros subir, ele se valoriza, ele se dá bem. Que aí, eles mantêm esse equilíbrio, que a gente chama de hedge. Você também pode buscar empresas que tendem a se beneficiar com essa alta, como empresas do setor bancário. Outro exemplo clássico é o Ibovespa e o dólar. Dá uma olhada nesse gráfico. Historicamente, o Ibovespa e o dólar se odeiam. Quando um sobe, o outro cai e eles vão nessa dança louca. Ou seja, se quiser reduzir o risco Brasil, investe no exterior. E eu já tenho vídeo te ensinando a fazer isso. É só clicar aqui no izinho para ver. E para ganhar o selo anti-mané, você vai buscar construir uma carteira de investimentos que funcione igual um Tetris. Se você só colocar peças iguais, elas não vão se encaixar direito. E a ideia é fazer com que todas as peças se encaixem da melhor forma possível. Sempre pensando na correlação entre cada uma delas. Vai adicionar uma empresa na sua carteira? Beleza. Qual que seria o setor inverso a esse daqui? Será que algum investimento em renda fixa ou em fundos imobiliários pode reduzir o risco? Outra coisa importante é entender que algumas coisas são completamente descorrelacionadas. O desempenho das ações da Google dificilmente tem alguma relação com o preço da soja, mas definitivamente o preço da soja afeta empresas como a SLC Agrícola. O desempenho do Bitcoin também não costuma ter muita correlação com investimentos comuns, não. Claro que uma fala política ou outra ali, um desastre ou outro pode afetar todo mundo junto, mas o Bitcoin tende a ser totalmente descorrelacionado. Você junta os dois gráficos, fica um caos ali, o Bitcoin no meio indo para onde ele quer. Por fim, precisamos ficar atentos às correlações secretas. Essas são as mais perigosas e pegam até os mais experientes. Vou começar com um exemplo simples e vou ir dificultando. A Itaúsa é uma empresa que tem ações na bolsa e ela é holding do Banco Itaú. Mas ela não é dona só do Itaú. Ela tem participação em outras empresas, como
a Alpargatas, empresa que é dona das Havaianas, e da Deshco, que era conhecida como Duratex até um tempo atrás. Ou seja, se você já investe em uma dessas empresas e investe em Itaúsa, você está duplicando seu risco. É uma correlação um pouco mais discreta, mas ela existe e pode passar batido. Ah, essa foi fácil demais. Ah, CEMIG, me manda uma mais difícil. Beleza. Você conhece a CEMIG? Se você for mineiro, com certeza você conhece, mas se não for, a CEMIG é uma empresa de energia. Se você investir em CEMIG e Taesa ao mesmo tempo, você pode ter problemas, porque a CEMIG é dona de 37% das ações ordinárias da Taesa. Ou seja, investindo em CEMIG, você já está investindo em boa parte da Taesa. Uma outra mais difícil de escapar é a correlação dos fundos imobiliários com o setor de construção civil. Empresas como a Cirela e a JHSF são construtoras e incorporadoras enormes. E quando falamos de shoppings, fica ainda mais complicado. 2 dos 7 shoppings do fundo imobiliário MAL 11 são administrados pela Aliança. Então, se você já investe no fundo, talvez não seja uma ideia tão boa investir nas ações da Aliança, ou vice-versa. Você pode escolher um fundo que não tem muito a ver com aquela empresa que você já investe. O mesmo vale para o XPML 11, que também é um fundo imobiliário de shoppings e que tem um bocado de shoppings que são administrados pela JHSF. Essas correlações são bem chatinhas de encontrar. É entrando para ler mais sobre a empresa, entendendo como é que funciona o modelo de negócios, indo lá na parte que a empresa não quer que você vá, enfim. Por isso que antes de investir é sempre importante se atentar aos detalhes. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.